Como validar públicos com alta margem de lucratividade? Olha que belo nome para essa aula, né? É o sonho de todo mundo, sem dúvida alguma. Você conseguir ter uma campanha ativa, vendendo para um público que está performando super bem e está tendo alta lucratividade, é o objetivo máximo de todo anunciante. É o objetivo máximo que você tem quando você coloca a tua campanha no ar. Mas alguns percalços da vida podem te pegar desprevenido e fazer com que a sua campanha não performe muito bem, porque você não está conseguindo validar um público-alvo. O que acontece? Por que você não está conseguindo e o que você precisa fazer para que isso mude? Essas são as 3 perguntas que vão ser respondidas nessa aula. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. O meu nome é Luiz Rodrigues, sou estrategista em vendas para negócios locais. E hoje, pessoal, eu quero entrar nessa temática com vocês porque eu sei que é uma dúvida que permeia a mente de muitas pessoas, principalmente se você anuncia em nível local e tem dificuldade de encontrar um público-alvo, seja lá pela extensão da sua cidade, o tamanho da sua cidade, a disponibilidade de pessoas que você pode anunciar, pode ser aí talvez um dos maiores problemas que você pode enfrentar na sua campanha. Tá? E hoje eu vou fazer essa aula especificamente no computador. Por que no computador? Porque é aqui que a magia vai acontecer. Eu preparei aqui uma sequência dentro dessa aula para que a gente consiga resolver essa equação, ter bons resultados, boas respostas, para que você consiga ir lá e setar a tua campanha da forma correta para que você comece a ter os resultados tão esperados, tá? Vamos dar o play aqui na nossa telinha do computador, né? A primeira coisa que você precisa pensar para validar públicos-alvos você precisa entender qual é a diferença entre público frio, público morno e público quente. Essa é a primeira premissa, tá? Se você ainda não sabe a diferença de um para o outro, você precisa voltar algumas casinhas para que você consiga efetivamente anunciar, tá? Não vamos entrar adentro nesse conceito de público frio, morno e quente especificamente nessa aula. Posteriormente eu faço uma aula somente para isso, tá? Passando algumas técnicas também de comunicação para cada um desses perfis de público-alvo, mas aqui a gente vai passar por cima do conceito de forma mais sucinta, mais breve, para essa aula ser mais objetiva dentro do nosso real interesse, que é a validação do público-alvo, tá? Público frio nada mais é que as pessoas que ainda não te conhecem, público morno são as pessoas que já tiveram algum nível de contato com a sua empresa, mas ainda não compraram, e o público quente se divide ali em 2, né? Na minha concepção, são as pessoas que já compraram de você, ou também as pessoas que estão à iminência já de tirar o cartão do bolso. É um público quente, ao meu ver, tá? Você vai encontrar alguns conceitos diferentes aí sobre público quente, mas na minha concepção, quente é esses 2 níveis de público. É quem já comprou e quem está à iminência de cometer essa ação, perfeito? Dando continuidade aqui, esse é o princípio elementar dessa aula, é a divisão e separação desses 3 públicos diferentes aqui, em 3 estágios de compra diferentes, tá? Abrindo o teu gerenciador de anúncio, o que você vai se deparar? Você vai se deparar com essas 3 tipos de segmentação, público salvo, público semelhante e o público personalizado. Público salvo nada mais é que o teu público frio, as pessoas que ainda não tiveram algum nível de contato com a tua marca, tá? Aqui você vai encontrar públicos que você pode setar por comportamento, por interesses, por dados demográficos e assim por diante, tá? Dentro do gerenciador tem todas essas opções aqui. No público semelhante, você já tem um público frio que partiu de ele foi setado a partir de algum outro público, tá? Que é um público de semelhança. Precisa pré-existir um público anterior para que você forme seu público de semelhança. Quais são os principais públicos de semelhança? São vários. Aqui eu vou abordar apenas 3, que são os 3 que nos interessam para essa aula. É o público de lista de cadastros, é o público de seguidores e é o público de page view, tá?
E por último, não menos importante, que é o público personalizado, que via de regra é o público que dá vazão ao público de semelhança, tá? E aqui eu setei basicamente o público similar ao público semelhante, tá? Page view, seguidores e lista de cadastros. O que você precisa entender? O público personalizado, ele já é um público morno ou quente, porque ele já te conhece. O público semelhante, ele é um público frio. Ah, mas Luiz, você colocou ali que o público semelhante tem o público de page view, seguidores e lista de cadastros, que é o mesmo do público personalizado. Não é o mesmo, tá? São coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Porque esse público semelhante, ele nasce a partir de um público personalizado. Então é isso que você tem que ter em mente, tá? Que são as pessoas que entraram no teu site, as pessoas que passaram a te seguir no Instagram, que enviaram uma mensagem para você, que entraram para uma lista de cadastro, perfeito? É isso que você tem que ter em mente, tá? Tendo esses dois princípios bem elementados na sua mente, a gente vai entender como nós vamos validar o nosso público-alvo. Qual que é a maneira mais correta que eu indico para que você valide o seu público-alvo no Facebook e tenha muita lucratividade dentro das suas campanhas? Você precisa ter em mente o seguinte: qual é o produto que você está vendendo, tá? Porque isso daqui vai se levar em consideração para que você consiga validar teu público e ter uma boa margem de lucro. Se o teu produto já possui uma margem de lucro muito apertada, talvez não seja o melhor produto possível para você anunciar via tráfego pago, a não ser que a sua estratégia seja uma estratégia de branding, e para que você tenha branding, você está dispondo de um produto que você pode empatar ou quem sabe até sair numa pequena margem de prejuízo para trazer uma nova demanda, uma demanda qualificada de pessoas que já passaram a comprar de você. Isso depende da sua estratégia, tá? Com exceção dessa estratégia que eu acabei de apontar, você precisa ter em mente o custo do teu produto. Já vamos voltar nesse assunto e você já vai entender o porquê. Qual que é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente para validar o nosso público-alvo? Tendo como base os dois princípios elementares que nós falamos, da divisão de público frio, morno e quente, e os 3 níveis de público-alvo que você pode definir, né? Que é o público salvo, personalizado e semelhante. Qual que é a primeira coisa que você tem que ter em mente agora? Se falando em estratégia, estrategicamente, você não consegue, em hipótese alguma, validar o seu público-alvo sem ter validado um criativo antes. Então, se você não tem um criativo validado, essa aula ainda não é para você. Por quê? Porque você precisa ter um criativo que já te deu uma resposta positiva de que ele tem uma tendência a funcionar super bem. Você precisa desse criativo. Se você ainda não tem, não está no momento correto de você testar o seu público e validar. Volte uma casinha, distribua vários anúncios. Lembrando que eu já falei uma vez aqui em uma das aulas, foi na última aula inclusive. Você precisa criar no mínimo 8 anúncios, que é o que eu recomendo. Na minha recomendação, são 8 anúncios que você cria para validar entre 1 a talvez até 3, tá? Validou esses 3 anúncios em público aberto, agora você vai se preocupar na validação do seu público-alvo. A segunda questão que você vai ter em mente para validar o seu público-alvo, além do criativo que já está validado, é o CPA. Lembra que nós falamos sobre um produto, anunciar produtos que já têm uma boa margem de lucratividade? Por que eu disse isso? Você vai ter o custo do teu produto mais o custo do tráfego em jogo. Então, o que você precisa ter em mente? Se você tem um produto em que sua margem de lucro é R$100, você gasta X para vender, para comprar esse insumo, né, para produzir esse produto, e você tem uma margem de lucro de aproximadamente R$100, o que é o teu CPA? Qual que é o teu custo por aquisição? Ou seja, quanto você pode gastar para vender esse produto? O que eu recomendo é até 50%. Então você não pode gastar mais do que 50% para vender esse produto com tráfego pago, porque senão você começa a comprometer a sua margem de lucro, certo? Isso daqui é uma estratégia de custo por aquisição que ela é implementada por basicamente todos os players do mercado digital, e isso também vale para você que vende produtos físicos, tá? Mas lembre-se, você pode até estar vendendo um produto de R$500, mas o teu lucro não é R$500.
Provavelmente teu lucro é de 100, 150, 200. Então leve em consideração para delimitar o seu CPA, o seu custo por aquisição, o seu custo por venda, sendo até 50% do custo do produto. Luiz, eu quero delimitar um CPA menor ainda, sem problema nenhum. Você pode delimitar um CPA de 10%, de 20%, de 30%, não tem problema. Só que o que você precisa ter em mente? É muito difícil você bater um CPA abaixo de 50%. Você já precisa ter uma audiência qualificada. Você precisa ter um criativo que está performando super bem, uma promoção que já teve bons resultados, já está com bons indicativos. Aí sim você consegue, muito provavelmente, ter um CPA abaixo de 50%. Do contrário, é muito complicado. Não é impossível, mas é um pouquinho difícil, tá? E o tráfego pago, qual que é a grande vantagem, então, de anunciar com tráfego pago? É que ele vai te dar respostas muito claras e objetivas, se a tua campanha tá boa ou não, se a tua oferta tá legal ou não tá, se o teu produto tá bem posicionado ou não, se o teu preço tá bacana ou não tá. E, além do mais, que é o que realmente interessa, a tua campanha vai dar uma vazão em vendas muito maior do que se você anunciasse esse produto somente de forma orgânica ou a depender de pessoas entrarem na sua loja e, enfim, acabarem comprando de você. Então você vai ter uma vazão muito grande, tanto de vendas como de reconhecimento de marca, porque as pessoas vão vendo a sua marca, por mais que você esteja fazendo uma promoção, uma oferta, elas vão se familiarizando com a sua marca e a tendência de que você venda para mais pessoas ainda no longo prazo é maior ainda. Então, essa é a grande vantagem de você anunciar produtos, você pagar literalmente para vender com tráfego pago, porque isso vai criar um branding para a tua marca. É imensurável isso no longo prazo, de médio a longo prazo. Curto prazo não adianta esperar muita coisa, mas de médio a longo prazo, o efeito é fantástico dentro da sua empresa. Perfeito? Delimitei, Luiz, o meu CPA, já sei qual é o meu criativo campeão, o que mais falta para eu validar um público-alvo? Calma, gafanhoto, que a gente já vai chegar lá. Objetivo de campanha. Você precisa ter em mente qual é o teu objetivo de campanha. Luiz, o que você quer dizer com isso? Meu objetivo de campanha é vender. Calma, Ludmilo, não é isso que eu estou querendo dizer. O teu objetivo de campanha pode ser diversos, uma conversão online, uma conversão offline, você pode querer receber mensagens, que é uma campanha de engajamento, você pode querer gerar tráfego para um site, você pode receber mensagens no seu DM, né, no seu direct do Instagram, enfim, existe uma infinidade de possibilidades de objetivo de conversão. Uma delas, por exemplo, é o cadastro. É muito comum, inclusive, que você faça campanhas de cadastro em produtos de high ticket para poder vender depois. Então, o que você tem que pensar aqui? Se eu estou fazendo uma campanha de cadastro, você pode fazer um cálculo básico, ainda que esse cálculo não seja baseado em dados reais, você pode fazer só para se orientar nesse primeiro momento. Exemplo, vendo um produto de 10 mil reais, meu produto vale 10 mil reais, eu tenho um lucro nesse produto de 10 mil reais em torno de 5 mil, tá? Então você vai delimitar que o teu CPA máximo é 2.500 reais, perfeito? Na margem de 50% sobre o lucro. Desses R$ 2.500 é o que eu tenho para gastar de verba, investir em verba, para que eu para que eu receba cadastros e consiga vender. O que você vai delimitar como CPA limite? Você não vai delimitar como CPA limite o recebimento de cadastro até 2.500 o custo. Teu CPA não pode ser 2.500. 2.500 é o teu limite de investimento para cadastro. Por quê? Você vai ter que receber um volume X de cadastros para que você consiga ter a validação da venda no final. Então, Luiz, eu preciso ter, em média, 10 cadastros bem qualificados para fazer uma venda de 10 mil reais. É uma estimativa, lembre-se disso. Não estamos falando ainda sobre dados reais. Se eu recebo 10 cadastros, 10 leads extremamente qualificados com esses cadastros, eu consigo fazer uma venda. Então, qual que é o teu CPA limite? É R$250. É R$2.500 divididos por 10. Eu preciso de 10 cadastros. Então, eu estou disposto a pagar até R$250 para o recebimento de um cadastro de um lead super qualificado. Perfeito? Tendo isso em mente,
Você delimitou que o teu CPA é R$ 250 e você tem uma verba total de 2.500 para gastar, você pode e deve, inclusive, injetar o teu CPA ideal diariamente no teu orçamento. Se o teu CPA ideal é R$ 250, o custo diário da tua campanha também é R$ 250. Luiz, que conta maluca é essa? Essa conta é a mais simplificada que nós fazemos para que você consiga definir o teu CPA ideal. O ideal, de fato, o cenário perfeito é que você faça essa conta com dados reais de campanha. Mas para você que está começando a anunciar agora, é muito difícil você fazer isso com dados reais. Então você pode colocar num cenário em que você imagina que vai ser mais ou menos isso, tá? E fazer essas contas com base nesses valores que você tem imaginado. A conta, via de regra, ela não vai fechar com essa exatidão. A cada R$ 250 você vai receber um cadastro. Você pode receber cadastro, às vezes, custando R$ 300, R$ 400, por exemplo. Ou você pode receber cadastro custando 50, 70, enfim. Na média final, você tem que fechar em pelo menos 250. Isso ainda é uma estratégia um pouco arriscada. Depois a gente vai falar sobre estratégia de cadastro para você entender qual que é a melhor forma de fazer isso. Mas isso daqui, de deixar o seu CPA limite estourar para que você entenda se teu público validou ou não, é muito arriscado, porque você pode acabar gastando mais do que deveria em um conjunto de anúncios que talvez não vá performar para você depois, no final, ir somar e descobrir que o teu CPA limite estourou, tá? Então, qual que é o ideal? É você não gastar mais de R$ 250 por conjunto de anúncio para extrair esse cadastro, tá? Senão você começa a comprometer o teu orçamento e efetivamente vai comprometer os teus resultados, porque você está gastando muito mais do que deveria para fechar as contas, tá? Depois a gente faz uma aula especificamente sobre estratégia de cadastros aqui, para você entender essas contas de forma mais didática. Aqui é só a título de exemplo que eu quero que você entenda. Setei o meu objetivo de campanha, Luiz, já entendi o que é o meu principal objetivo de campanha e com base nele eu já sei definir o meu CPA e já sei quais são os meus criativos campeões. E agora, Luiz, você falou, mas ainda não me contou como é que eu vou validar meu público-alvo. É aqui, meu amigo, que mora o perigo. É aqui que você tem que tomar cuidado, porque agora é a hora de validar o seu público-alvo. Você já sabe todos os pré-requisitos. Todos que precisava saber, público morno, público frio, público quente, você já sabe as 3 divisões de público, público salvo, semelhante e personalizado, você já entendeu os 3 primeiros princípios, que é delimitar qual é o seu criativo campeão, delimitar um CPA limite e setar um objetivo de campanha. Você já sabe todos os elementos básicos, você já domina. E agora, o que você vai fazer? Testar público. Qual que é a melhor forma de você testar público? Vamos escrever aqui que vai ficar mais fácil para entender. A melhor forma de você testar público é basicamente testando, primeiramente, os óbvios. Então você vai pegar lá no público salvo. Dados demográficos, mais óbvios possível. Interesses, o mais óbvio possível, tá? Comportamentos, o mais óbvio possível. Você vai setar isso em apenas um conjunto de anúncios, perfeito? Porque nos outros 3 conjuntos de anúncios, serão 4 conjuntos de anúncios que eu recomendo para você validar um público-alvo, você vai setar basicamente um público de semelhança, caso você tenha, né? Você vai setar um público personalizado, já temos 3 e um aberto. Essa é a estrutura que eu considero sendo uma estrutura ideal. Luiz, explica um pouco mais sobre a questão do público salvo. O que eu vou fazer? Você vai basicamente veicular o teu anúncio para um desses grupos aqui, com um dado demográfico, um interesse ou um comportamento. Luiz, eu posso colocar os 3 em um conjunto só? Pode, mas qual que é a dificuldade? Quanto mais elemento você colocar, mais difícil é de você entender exatamente quem é o teu lead. É óbvio que você pode setar dados demográficos simples, como por exemplo, idade e gênero, em todos de forma equivalente, de forma igual. Por exemplo, se teu público-alvo tem entre 30 e 40 anos e são todos homens,
Você vai manter esse dado demográfico em todos os conjuntos. Mas aqui, em questão de interesses e comportamentos, o ideal é que você seta pelo menos um por conjunto. Pode colocar 2, pode colocar 3, não tem problema. Pode colocar. Mas qual é a dificuldade e o que você precisa entender? A dificuldade é que quando eu acumulo muitos públicos em um conjunto, você vai trazer uma performance para a tua campanha, mas você não vai saber exatamente qual é o interesse ou qual é o comportamento que está melhor convertendo. Quando eu recomendo que você seta mais de um interesse, mais de um comportamento no mesmo conjunto? Quando você tem um público muito pequeno. O que é um público muito pequeno? Um público muito pequeno, para mim, é abaixo de 50 mil pessoas. Então, se teu público tem menos de 50 mil pessoas, o ideal é que você acumula um pouquinho para que você tenha mais resultados. Você vai encontrar gente aí na internet, players falando coisas diferentes de mim. Mas aqui eu estou falando num cenário de anúncios em nível local ou no máximo estadual. Se você estiver falando em nível nacional, você vai ter uma extensão de público-alvo muito grande. Então, o ideal é que você delimite sempre um interesse ou um comportamento para que você consiga impactar o público da melhor e mais qualitativa maneira possível, perfeito? Então, aqui, galera, o que você vai perceber dentro desse movimento aqui? Você está testando 4 conjuntos ao mesmo tempo. 4 diferentes posicionamentos de públicos-alvos diferentes ao mesmo tempo. E você vai começar a ter algumas respostas. Aqui os seus criativos precisam ser iguais em todos os conjuntos. Eles não podem ser diferentes. Não adianta você subir 2 criativos X no público aberto, 2 criativos Y em público personalizado, 2 criativos A no público de semelhança, porque não vai fazer sentido, você nunca vai descobrir exatamente o que está funcionando ou não. Você tem que fazer esse teste, essa validação de público de forma isolada. Aqui dentro, provavelmente, no seu primeiro teste, você já vai começar a ter uma resposta de mais ou menos qual é o público que já está performando, provavelmente. Teu público aberto vai funcionar bem, que geralmente é o que acontece, e o teu público de semelhança também tende a funcionar super bem, desde que ele tenha sido setado a partir de uma fonte de tráfego limpo, né? Por exemplo, se você setou uma fonte de tráfego sujo, você tem um Instagram em que 90% da tua audiência, por exemplo, é uma audiência que jamais vai comprar de você, é uma audiência que te segue porque gosta dos teus memes, mas odeia teus produtos. Essas pessoas não vão comprar de você. Então, quando você faz um público semelhante, com base numa estrutura, né, de um público que veio de um tráfego sujo, automaticamente você vai gerar mais tráfego sujo ainda. Então você tem que tomar muito cuidado com a fonte do qual você está buscando o seu público de semelhança. Fez sentido? Aqui, meu amigo, não tem como você não validar um público, porque automaticamente ele tem que preencher esses pré-requisitos, vendendo até 50%, tá? Entrando um volume expressivo de acordo com o teu objetivo de campanha, né? E o teu criativo já sendo validado e te entregando bons resultados, perfeito? Tendo isso em mente, você vai trabalhar esse público até exaurir a tua campanha. Vai chegar um momento que a tua campanha já não vai performar bem, ela não vai funcionar de forma legal. Toda campanha tem prazo de validade. Aí você vai pausar essa estrutura e vai começar tudo do absoluto zero, tá? Luiz, qual que é o momento de pausar minha campanha? Quando tua campanha tiver alguns dias já vendendo sem ter uma boa margem de lucratividade, ou ela deixar de bater o CPA limite, aí você vai pausar essa campanha e vai começar tudo do zero, perfeito? Então você tem que manter a observância ali e os cálculos para ver se o teu CPA está fechando dentro do limite, tá ótimo? Era esse o meu recado. Obrigado aí para quem assistiu a aula por completo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like. Se não gostou também, meu amigo, deixa seu comentário de qualquer forma aí, porque é muito válido para a gente entender onde o canal precisa melhorar, o que a gente precisa fazer para crescer e trazer conteúdos que vão ser úteis para você no seu dia a dia. Galera, lembrando, todo dia às 18 horas tem conteúdo aqui no canal. Então, meu amigo, se liga aí que vai ter muito conteúdo de valor ainda pela frente durante esse ano inteiro. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau, tchau.